Então vamos iniciar a leitura de nossas atividades sobre o estudo do texto. Bom, a questão 1 e a questão 2 é uma atividade oral. Não há necessidade de vocês escreverem a resposta. O que nós vamos conversar aqui sobre essas questões? Nós temos aí o cachorro, que é o personagem principal do texto. Por quê? Porque a maior parte das ações são realizadas pelo cachorro, tudo envolve o cachorro. E temos também os personagens secundários, que são os outros personagens que fazem parte dessa história, que é o lobo, o chacal, a mulher, a criança. Uma outra coisa, a história, ela se passa, uma parte se passa na floresta, a outra parte se passa na campina e a outra parte se passa dentro de uma cabana da aldeia. E logo aí no início da história já vem nos mostrando que ela aconteceu antigamente. Então nós temos aí uma identificação de tempo. Quando ocorreu? Antigamente. Onde ocorreu? Na floresta, na campina e em uma cabana. Nós temos aí um momento no terceiro parágrafo em que se usa o termo paragens, né? Essas paragens ficam dentro da floresta, eles não mudaram de floresta. O lobo e o chacal, eles precisavam de fogo. Para quê? Para preparar o seu alimento, que no caso seriam gafanhotos assados. O lobo e o chacal, por serem mais velhos que o cão, eles decidiram que o mais novo iria buscar o fogo. E o mais novo não podia deixar de atender. Por quê? Porque quem estava determinando isso eram os primos mais velhos. Depois vocês irão circular essa passagem em que o lobo e o chacal determinam que o cão deverá buscar o fogo. O cão, ele demorou muito para voltar para onde os primos estavam. Então, levou algumas horas para que o lobo e o chacal percebessem que o cão não voltaria mais. Página 171. O texto Por que o cachorro foi morar com o homem é uma história curta e com poucos personagens. Os acontecimentos se passam em poucos lugares e tudo se resolve em pouco tempo. As histórias que têm essas características são chamadas de contos. Nós já vimos anteriormente, uma videoaula anterior, as características de um conto. Na questão 5, nós temos aí uma expressão destacada. Um dia. Quando nós dizemos um dia, significa o quê? Uma expressão de tempo. Está marcando para nós o tempo. Tanto que na questão B, nós vamos ver em que momento as coisas aconteciam, em que parte do dia ou da noite ou do fim de tarde as coisas aconteciam, a partir de uma palavra que vem aí no texto, que é uma expressão de tempo. Anoitecia. As expressões que indicam tempo ajudam o leitor a entender quando a história aconteceu e qual é a sequência dos acontecimentos. Bom, na questão 6, vocês irão observar aí a capa do livro em que está esse conto e vão identificar o título do livro e o nome do autor. Na página 172, questão 7, nós temos aí dois textos que apresentam um resumo da história, mas vocês vão marcar apenas o que mostra uma sequência correta dos fatos que se passaram. Na questão 8,
vocês deverão voltar lá no texto e com cores diferentes identificar as principais partes de uma narrativa. Lembrando que nós temos uma situação inicial onde é apresentado os personagens, o lugar onde tudo acontece, o tempo em que a história se passa, e isso nós vamos encontrar aí logo no início do conto, quando fala quais são os personagens aí do início, o que está acontecendo com eles, onde é que eles estão. Depois vem o surgimento da complicação. Então vamos pensar aí, como foi que as coisas começaram a se complicar quando o cachorro teve que se retirar aí para fazer alguma coisa. Vem também o desenvolvimento. Onde é que nós podemos identificar aqui o desenvolvimento do texto? É logo quando o cachorro começa a sua trajetória em busca do fogo. Essas partes aí que se referem a essa busca do cachorro será o desenvolvimento. O clímax, que é um momento de muita emoção na história, é quando o cachorro já está ali na cabana, em um lugar desconhecido, desafiador para ele, e toda uma situação se passa lá dentro com esse cachorro. E o desfecho é quando finalmente o problema apresentado na história se resolve. Como é que se resolve esse problema? Está aí bem no finalzinho do texto. Na página 173, nós vamos diferenciar a fala de um narrador e a fala de um personagem. Vamos nos lembrar aqui o que mostra que um personagem está falando. O travessão já indica que ele está falando. E a parte do narrador é quando ele diz quem está falando. Quando ele diz qual personagem vai falar, qual personagem que falou. No 10º parágrafo, nós temos assim, ou melhor, na 10ª questão, nós temos o seguinte parágrafo. De acordo com a tradição africana, o cão que era mais novo não teve outro jeito, pois não podia desobedecer a uma ordem dos mais velhos. Ele ia ter que fazer a cansativa jornada até a aldeia, enquanto o lobo e o chacal ficavam dormindo numa boa. Nesse trecho se explica ao leitor uma tradição africana. Qual? Na África, os mais novos, eles respeitam os mais velhos. De que maneira que eles respeitam os mais velhos? Eles consideram os mais velhos como pessoas sábias para trazer orientações, para ajudar a dar soluções a problemas. Então, eles têm uma obediência profunda aos mais velhos. Eles não questionam os mais velhos. Eles ouvem os mais velhos. Eles consultam conselhos com os mais velhos. Então, é essa tradição que vem sendo apresentada aqui. O respeito, a obediência aos mais velhos. E aí vem uma seguinte questão para nós. No Brasil também existe essa tradição? Infelizmente não existe da mesma maneira. Em poucas famílias, os mais velhos são respeitados e valorizados dessa maneira. Porque existem muitas pessoas que não têm nem consideração pelos seus mais velhos. Abandonam avós, abandonam avós, pais idosos, mães idosas. Então, infelizmente, em nosso país, não possui essa cultura como existe lá na África. Por isso que é muito importante nós fazermos a nossa parte, tendo respeito e obediência aos mais velhos, né? Que são pessoas sábias, que nos transmitem conhecimentos daquilo que nós não vivemos. Eles viveram, nós não. Então,
um dia nós seremos mais velhos. Então nós precisamos respeitar da mesma maneira que nós queremos receber respeito durante a nossa velhice.